Olá pessoal, vamos falar sobre o empate Santos e Corinthians, um dia após o jogo, mais tranquilo, mais frio, sem emoção. O Corinthians dominou a maior parte da partida, dominou mesmo, o Santos não conseguia jogar, pela escalação ótima que o Dorival fez. O Dorival colocou 5 caras no meio campo, que congestionou aquele meio ali e tomou conta daquele meio campo do jogo. Por isso que o Corinthians dominou a partida. Tinha Matheus Pereira, tinha Bidon, tinha Carrídio, tinha Ranieri e tinha o André. 5 jogadores que faziam um meio campo, 4 deles com uma boa marcação, um mais solto, mas que congestionavam todos os espaços do meio campo. E apostou na velocidade, na voluntariedade do Yuri Alberto caindo nas costas dos laterais, no apoio dos laterais do Santos, principalmente pelo lado esquerdo. Foi ali a jogada pelo lado esquerdo que ele sofreu o pênalti, e foi na jogada pelo lado esquerdo que começou toda a situação que sobrou para ele fazer o gol. 1-0 o gol do Yuri Alberto. Em relação ao pênalti, o Yuri Alberto não pode ser mais o batedor. Nos últimos 5 pênaltis que ele bateu, ele perdeu 4. Não dá mais para bater pênalti, dá um tempo. Tem que ser outro jogador. Ele não tem um estilo decidido, ele não tem um estilo definido, ele não tem um jeito de bater o pênalti. Uma hora de cavadinha perde. Ontem foi caminhando, olhando para o goleiro, bateu muito torto, virou muito o pé, bateu para fora. Ele não tem a condição técnica apurada para bater esse tipo de pênalti, ou cavadinha, ou deslocando do goleiro. Ele pode ir lá, escolher um lado e dar uma pancada, bater forte e fazer o gol, como ele já fez em outras ocasiões. Mas nesse momento, ele não pode ser mais o batedor de pênalti do Corinthians. O Corinthians foi dominando a partida, poderia ter feito o segundo ainda no primeiro tempo, fora o pênalti perdido. O segundo tempo, os primeiros 20 minutos, foi uma enrolação danada. O juiz deu muitas faltinhas, deu muitos cartões amarelos, foram 9 em 20 minutos, que não teve efeito algum no controle do jogo. Ele foi se perdendo. Depois dos 20 minutos, o Corinthians continuou dominando até o Dorival começar a alterar a equipe. Era um jogo que não precisava fazer muitas mudanças no jogo. Ele colocou o Garro no campo, ele tirou o Ranieri. O Garro não é um jogador marcador, estava voltando ontem, num clássico na Vila Belmiro, que estava pegado, estava intenso, o meio-campo tinha que continuar o mesmo. Então o Corinthians começou a sofrer um pouco de pressão nos momentos finais, foi até os acréscimos, e nos acréscimos o Gabriel bateu a falta com uma falha clamorosa do Hugo, foi uma falha grosseira do Hugo e empatou o jogo. Mas não foi falta do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique só pegou na bola. E outra coisa, quando o Gustavo Henrique pegou a bola, sobrou pro Gabriel e ele bateu no gol. Então teve uma vantagem real naquela jogada. O juiz errou 2 vezes. E aí o Gabriel foi lá, uma barreira, 49 dos acréscimos, deu uma pancada no canto do goleiro, e o goleiro tem a obrigação de pegar porque foi em cima dele. Tem que rebater para um lado, tem que ter o braço firme, a mão forte, e o Hugo falhou. Então foi assim que eu vi o jogo. O Corinthians perdeu uma grande oportunidade de vencer o Santos da Vila Belmiro e entrar nos 8 classificados. Não conseguiu, está fora da classificação ainda.